Umbanda. Fundamentos, Origens e Vertentes. Por Guilherme de Ogum. Editora Ogum e Oxum. Uma parceria do Grupo Onaxé. Caro leitor, é com grande prazer que lhe apresento esta obra dedicada a uma das mais enigmáticas e influentes tradições espirituais do Brasil, a Umbanda. Meu nome é Guilherme de Ogum, e aos meus 32 anos, trago comigo não apenas a paixão pela escrita, mas também uma profunda ligação com os caminhos espirituais trilhados dentro dessa religião. Ao longo de minha jornada pessoal, tenho dedicado tempo e esforço para compreender os mistérios e ensinamentos que permeiam a Umbanda. Como filho de Ogum, uma das entidades reverenciadas nessa fé, encontrei não apenas respostas, mas também um propósito maior em compartilhar esse conhecimento com você. Neste livro, convido-o a mergulhar em uma jornada de descoberta e compreensão das raízes, práticas e vertentes que compõem essa religião tão multifacetada. Partindo de uma análise meticulosa das origens históricas até a exploração das variadas manifestações contemporâneas, nosso objetivo é oferecer-lhe uma visão abrangente e acessível desse universo espiritual. Esteja preparado para explorar não apenas conceitos e teorias, mas também a riqueza das experiências vividas por aqueles que seguem os preceitos da Umbanda. Afinal, mais do que um estudo acadêmico, este livro é um convite para uma jornada pessoal em busca de entendimento e conexão com o divino. Espero que esta obra inspire e enriqueça sua jornada espiritual, assim como tem enriquecido a minha. Com respeito e gratidão. Guilherme de Ogum. Capítulo 1 – Introdução à Umbanda. A Umbanda, religião brasileira de profunda riqueza espiritual, é um verdadeiro reflexo da diversidade cultural e religiosa que caracteriza o Brasil. Neste capítulo introdutório, exploraremos os elementos fundamentais que compõem essa fé tão singular, desde suas influências até sua origem e contexto histórico. 1.1 Elementos constituintes da Umbanda. A Umbanda é uma síntese de diversas tradições religiosas, mesclando elementos do espiritismo, do catolicismo, das religiões indígenas africanas e ameríndias. Essa combinação única de influências resulta em uma prática religiosa multifacetada, que abraça a pluralidade de crenças e rituais. Espiritismo. A Umbanda compartilha com o espiritismo a crença na comunicação com os espíritos desencarnados e na prática da mediunidade como forma de estabelecer essa conexão. No entanto, enquanto o espiritismo tem uma abordagem mais racional e filosófica, a Umbanda incorpora elementos ritualísticos e mágicos em seus rituais. Catolicismo. A presença de elementos católicos na Umbanda é evidente em práticas como o uso de imagens de santos, velas, terços e orações. Essa influência reflete a forte presença do catolicismo na cultura brasileira e sua integração com as tradições religiosas africanas e indígenas. Religiões indígenas africanas e ameríndias. A Umbanda também incorpora elementos das religiões africanas e ameríndias trazidas para o Brasil pelos escravos e povos originários. Isso se reflete na veneração aos orixás, divindades africanas, aos espíritos da natureza e aos ancestrais, bem como no uso de elementos naturais em rituais de cura e proteção. 1.2 Origem e contexto histórico da Umbanda. A Umbanda tem suas raízes no Brasil do século XIX, período marcado por intensa miscigenação cultural e religiosa devido à chegada de africanos escravizados, europeus colonizadores e povos indígenas. Esse contexto de encontro e interação entre diferentes culturas e crenças deu origem a uma nova expressão religiosa que viria a ser conhecida como Umbanda. Sincretismo religioso. O sincretismo religioso foi um fenômeno característico desse período, no qual as crenças e práticas religiosas dos diferentes grupos étnicos se fundiram e deram origem a novas formas de religiosidade. A Umbanda é um produto desse sincretismo, incorporando elementos do candomblé, do espiritismo kardecista, do catolicismo e de tradições indígenas. Contexto histórico. A consolidação da Umbanda como religião organizada ocorreu no início do século XX, influenciada por líderes espirituais como Zélio Fernandino de Moraes, que fundou o primeiro terreiro de Umbanda em Niterói, Rio de Janeiro, em 1908. Desde então, a Umbanda tem se desenvolvido e se adaptado às mudanças sociais e culturais, mantendo-se como uma das principais expressões religiosas do Brasil. Conclusão. A Umbanda é uma religião complexa e multifacetada, que reflete a diversidade e a riqueza cultural do povo brasileiro.
Ao mesclar elementos do espiritismo, do catolicismo, das religiões africanas e ameríndias, ela oferece uma abordagem única à espiritualidade, baseada na comunicação com os espíritos, na busca pelo equilíbrio e na prática da caridade. Em meio ao intenso sincretismo religioso do Brasil do século XIX, a Umbanda emergiu como uma nova forma de religiosidade, enraizada na fé e na devoção de seus praticantes. Ao longo deste livro, exploraremos mais a fundo os fundamentos, as práticas e as vertentes dessa fascinante religião brasileira. Capítulo 2 – Fundamentos da Umbanda. Na Umbanda, os fundamentos são os pilares que sustentam toda a estrutura espiritual e filosófica da religião. Neste capítulo, exploraremos de forma detalhada os elementos fundamentais que compõem a base da Umbanda, prática da caridade e a busca pelo equilíbrio espiritual, emocional e físico. 2.1 Orixás, divindades africanas. Os orixás constituem uma parte fundamental da cosmologia umbandista, representando uma rica e diversificada panóplia de divindades que desempenham papéis essenciais na vida espiritual dos praticantes. Originários das religiões africanas, especialmente do candomblé, os orixás são venerados como seres divinos que personificam diferentes aspectos da natureza e da existência humana. Representação das forças da natureza. Cada orixá é associado a uma força específica da natureza, como o mar, os rios, as florestas, o fogo, entre outros. Essa associação reflete não apenas a reverência pela natureza, mas também a compreensão de que as forças naturais são manifestações do divino e influenciam diretamente a vida dos seres humanos. Características individuais. Cada orixá possui características individuais distintas, incluindo personalidade, cores, elementos naturais e domínios sobre aspectos da vida humana. Por exemplo, Oxalá é associado à paz, à harmonia e à criação, sendo representado pela cor branca e pela calma dos rios. Já Yansan é relacionada aos ventos, à tempestade e à transformação, sendo representada pela cor vermelha e pela intensidade do fogo. Guias espirituais e protetores. Na Umbanda, os orixás são invocados e reverenciados durante os rituais como guias espirituais e protetores dos praticantes. Acredita-se que cada pessoa tem um orixá regente, que atua como um mentor espiritual e influencia diretamente sua jornada de vida. Além disso, os orixás são invocados para conceder proteção, orientação e bênçãos aos fiéis, auxiliando-os em momentos de dificuldade e aflição. Celebração e reverência. A celebração dos orixás é uma parte essencial da prática religiosa umbandista. Durante os rituais, são realizadas oferendas, cânticos, danças e invocações em honra aos orixás, demonstrando reverência e devoção a essas divindades. Através dessas práticas rituais, os praticantes estabelecem uma conexão íntima com os orixás, fortalecendo sua fé e seu vínculo espiritual. Universalidade e diversidade. É importante ressaltar que os orixás não são exclusivos da Umbanda, sendo reverenciados em outras religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a santeria. No entanto, na Umbanda, os orixás são interpretados de forma mais inclusiva e sincretizada, refletindo a diversidade cultural e religiosa do Brasil e a capacidade de adaptação e integração das tradições espirituais africanas com outras influências religiosas. A compreensão e a reverência aos orixás desempenham um papel central na prática religiosa umbandista, proporcionando orientação espiritual, proteção e inspiração aos praticantes em sua jornada espiritual e na busca pelo equilíbrio e pela evolução pessoal. 2.2 Guias espirituais e espíritos ancestrais. Na Umbanda, a crença na existência de guias espirituais e espíritos ancestrais desempenha um papel crucial na prática religiosa e na jornada espiritual dos praticantes. Essas entidades são consideradas como intermediárias entre o mundo espiritual e o mundo material, oferecendo orientação, proteção e auxílio aos fiéis em sua jornada de evolução espiritual. Guias espirituais. Os guias espirituais são espíritos evoluídos que se dedicam ao trabalho de auxiliar e orientar os praticantes durante suas jornadas espirituais. Eles podem ser entidades ligadas aos orixás, como Exus, pombagiras, caboclos, pretos velhos, crianças, entre outros, ou espíritos de antepassados, mestres espirituais ou até mesmo personalidades históricas que se dedicaram ao serviço espiritual. Entidades ligadas aos orixás. Cada linha de trabalho espiritual na Umbanda está associada a uma categoria específica de guias espirituais. Por exemplo,
Os Exus e Pombagiras estão relacionados à linha das almas, respectivamente. Cada linha de trabalho tem suas próprias características e atribuições, oferecendo orientação e assistência aos fiéis de acordo com suas necessidades espirituais. Orientação e auxílio espiritual. Os guias espirituais são invocados durante os rituais umbandistas para oferecer orientação, proteção e auxílio aos praticantes em suas questões espirituais, emocionais e materiais. Eles podem fornecer conselhos, insights e soluções para os desafios enfrentados pelos fiéis, bem como atuar como intermediários na comunicação com os orixás e outras entidades espirituais. Espíritos ancestrais. Além dos guias espirituais, os espíritos ancestrais também desempenham um papel importante na Umbanda, sendo venerados e homenageados durante os rituais como fontes de sabedoria, proteção e inspiração para os praticantes. Veneração e homenagem. Os espíritos ancestrais são venerados e homenageados durante os rituais umbandistas através de oferendas, rezas, cantos e danças. Os praticantes expressam sua gratidão e reverência aos espíritos dos antepassados, reconhecendo sua influência positiva em suas vidas e buscando sua orientação e proteção espiritual. Fontes de sabedoria e proteção. Os espíritos ancestrais são considerados como fontes de sabedoria, proteção e inspiração para os praticantes, oferecendo orientação e auxílio em suas jornadas espirituais. Acredita-se que os espíritos dos antepassados possuem conhecimentos e experiências acumulados ao longo de suas vidas terrenas, os quais podem ser transmitidos aos vivos para auxiliá-los em seus desafios e aprendizados. Em suma, os guias espirituais e os espíritos ancestrais desempenham papéis complementares na prática religiosa umbandista, oferecendo orientação espiritual, proteção e auxílio aos praticantes em sua jornada de evolução espiritual e na busca pelo equilíbrio e harmonia em suas vidas. 2.3 Prática da caridade e equilíbrio espiritual. A prática da caridade e a busca pelo equilíbrio espiritual são pilares fundamentais da Umbanda, refletindo não apenas uma série de ações externas, mas também um estado de consciência e atitude perante a vida. Neste contexto, a caridade vai além da simples assistência material aos necessitados, sendo compreendida como uma expressão do amor ao próximo, da compaixão e da solidariedade em todas as suas formas. Caridade na Umbanda. Amor ao próximo. A caridade na Umbanda é baseada no amor ao próximo, manifestado através de atitudes altruístas e compaixão pelos que sofrem. Essa prática envolve não apenas assistência material aos necessitados, mas também o cuidado com o bem-estar emocional, espiritual e social das pessoas. Perdão e compreensão. Além de oferecer ajuda material, a Umbanda preconiza o perdão e a compreensão como formas de caridade. O perdão libera tanto o ofensor quanto o ofendido do peso do ressentimento e promove a cura espiritual e emocional. Solidariedade em todas as formas. A caridade na Umbanda se manifesta em diversas formas, desde pequenos gestos de bondade até grandes obras de ajuda humanitária. É a solidariedade em ação, expressando a união e a interconexão de todos os seres humanos como parte de uma grande família espiritual. Equilíbrio espiritual. Desenvolvimento espiritual. A Umbanda preconiza a busca pelo equilíbrio espiritual como um caminho para o desenvolvimento espiritual e a evolução pessoal. Isso envolve o cultivo de virtudes como a humildade, a gratidão, a compreensão, a paciência e a aceitação das próprias limitações e das circunstâncias da vida. Harmonia entre corpo, mente e espírito. O equilíbrio espiritual na Umbanda não se limita apenas ao plano espiritual, mas abrange também o corpo e a mente. É a busca pela harmonia entre corpo, mente e espírito, promovendo o bem-estar integral do ser humano. Práticas espirituais e ritualísticas. Para alcançar o equilíbrio espiritual, a Umbanda oferece uma variedade de práticas espirituais e ritualísticas, como a meditação, a oração, a conexão com a natureza, os rituais de cura e proteção, entre outros. Essas práticas visam fortalecer a conexão com o divino, promover a cura e o autoconhecimento, e cultivar a paz interior. Em resumo, a prática da caridade e a busca pelo equilíbrio espiritual são valores essenciais na Umbanda, guiando os praticantes em sua jornada espiritual e na busca por uma vida mais plena e harmoniosa. Esses pilares fundamentais refletem não apenas uma série de ações externas, mas também uma atitude interna de amor, compaixão e busca constante pelo crescimento espiritual e pessoal. Capítulo 3 Origens da Umbanda.
A compreensão das origens da Umbanda nos leva a uma jornada através do tempo e do espaço, explorando suas raízes na cultura africana, sua transformação durante o período colonial brasileiro e sua consolidação como uma religião organizada no início do século XX. Neste capítulo, examinaremos detalhadamente as origens históricas e culturais da Umbanda, desde suas influências africanas até sua manifestação como uma religião distinta e única no contexto brasileiro. 3.1 Raízes na cultura africana. A Umbanda traça suas origens até as profundezas da cultura africana, trazida para o Brasil por meio dos navios negreiros durante o período colonial. Essa cultura era uma tapeçaria intricada de crenças, rituais e práticas espirituais, uma expressão viva da complexidade e diversidade das tradições religiosas africanas. Influências religiosas africanas. Os escravos africanos, arrancados de suas terras natais e trazidos para o Brasil, trouxeram consigo um rico tesouro de crenças e práticas espirituais. Entre essas influências religiosas africanas, destacam-se: veneração aos orixás. Os orixás eram divindades reverenciadas na África, cada um representando uma força da natureza e aspectos específicos da vida humana. Essas divindades foram preservadas e adaptadas nas práticas religiosas dos escravos no Brasil, servindo como fonte de inspiração para o panteão espiritual da Umbanda. Culto aos ancestrais. O culto aos ancestrais era uma parte central da religião africana, com os espíritos dos antepassados sendo venerados e invocados para orientação, proteção e assistência espiritual. Esse aspecto foi incorporado à Umbanda, onde os espíritos ancestrais são reverenciados durante os rituais como fontes de sabedoria e inspiração. Prática da mediunidade. A mediunidade, ou a capacidade de estabelecer comunicação com o mundo espiritual, era uma prática comum nas tradições religiosas africanas. Os escravos africanos trouxeram consigo essa habilidade para o Brasil, onde foi integrada às práticas espirituais da Umbanda, permitindo a comunicação com os espíritos e guias espirituais. Uso de elementos naturais em rituais. Na África, os rituais religiosos muitas vezes envolviam o uso de elementos naturais, como ervas, folhas, raízes e minerais, para propósitos de cura, proteção e ritualística. Essa prática foi preservada na Umbanda, onde o uso de elementos naturais continua a desempenhar um papel importante nos rituais de cura e proteção. Essas influências religiosas africanas, juntamente com elementos do contexto cultural brasileiro, foram fundamentais na formação da Umbanda como uma religião sincrética e multicultural, enraizada nas tradições espirituais e no sincretismo religioso do Brasil colonial. 3.2 Transformação durante o período colonial. O período colonial brasileiro foi marcado por uma intensa interação entre diferentes culturas e crenças religiosas, resultando em transformações significativas nas tradições espirituais africanas trazidas pelos escravos. Sob a pressão cultural e religiosa dos colonizadores europeus, essas tradições foram submetidas a um processo de sincretismo religioso que deu origem a uma nova expressão religiosa, a Umbanda. Sincretismo religioso. O sincretismo religioso foi um fenômeno característico do período colonial brasileiro, no qual as crenças e práticas religiosas dos diferentes grupos étnicos se entrelaçaram e deram origem a novas formas de religiosidade. Na formação da Umbanda, observamos a influência de diversas tradições religiosas. Catolicismo. A presença dominante do catolicismo na sociedade colonial brasileira influenciou profundamente as práticas religiosas dos escravos africanos. Para sobreviverem às perseguições religiosas e preservarem suas tradições, os escravos muitas vezes sincronizaram suas divindades africanas com os santos católicos, criando uma ponte entre as duas religiões. Esse sincretismo resultou na associação dos orixás com santos católicos, como São Jorge, Santa Bárbara e São Sebastião, que são venerados nos terreiros de Umbanda até os dias de hoje. Espiritismo. Outra influência significativa na formação da Umbanda foi o Espiritismo, uma doutrina que ganhou popularidade no Brasil durante o século XIX. O Espiritismo trouxe uma nova perspectiva sobre a mediunidade e a comunicação com os espíritos, que foi integrada às práticas espirituais da Umbanda. Os terreiros de Umbanda se tornaram centros de desenvolvimento mediúnico e práticas de caridade, combinando elementos do Espiritismo com as tradições africanas. Tradições religiosas indígenas.
Além das influências do catolicismo e do espiritismo, a Umbanda também absorveu elementos das tradições religiosas indígenas brasileiras. Os rituais de cura, o uso de elementos naturais e a reverência à natureza são exemplos de influências indígenas presentes na prática da Umbanda. Essa interação entre diferentes tradições religiosas durante o período colonial deu origem a uma nova expressão religiosa que incorporava elementos das culturas africana, europeia e indígena, criando uma síntese única e distinta que viria a ser conhecida como Umbanda. 3.3 Consolidação como religião organizada. O início do século XX marcou um período crucial na história da Umbanda, quando a religião começou a se consolidar como uma prática espiritual organizada e reconhecida. Influenciada por líderes espirituais visionários, a Umbanda floresceu como uma religião inclusiva e acessível, promovendo a união e a fraternidade entre os seres humanos. Contribuição de Zélio Fernandino de Moraes. Zélio Fernandino de Moraes é amplamente reconhecido como o fundador da Umbanda moderna. Em 1908, ele estabeleceu o primeiro terreiro de Umbanda no Rio de Janeiro, lançando as bases para a organização e estruturação da religião. Zélio foi um verdadeiro pioneiro, cuja visão e determinação foram fundamentais para a formação da Umbanda como a conhecemos hoje. Integração de tradições religiosas. Zélio Fernandino de Moraes foi além das fronteiras das tradições religiosas estabelecidas, buscando integrar elementos do espiritismo, do catolicismo e das tradições africanas dentro da prática umbandista. Sua abordagem inclusiva e ecumênica atraiu seguidores de diferentes origens e contribuiu para a diversidade e riqueza da Umbanda. Religião inclusiva e acolhedora. O trabalho de Zélio contribuiu significativamente para a criação de uma religião inclusiva e acolhedora, que acolhia pessoas de todas as classes sociais, etnias e origens. Seu objetivo era oferecer um espaço onde todos pudessem encontrar conforto espiritual, orientação e apoio, independentemente de sua história ou background religioso. Desenvolvimento e expansão. Após a fundação do primeiro terreiro de Umbanda por Zélio Fernandino de Moraes, a religião continuou a se desenvolver e se expandir sob a liderança de outros visionários e líderes espirituais. A Umbanda ganhou adeptos em todo o Brasil, estabelecendo-se como uma das principais expressões religiosas do país. Difusão nacional. A mensagem de amor, união e fraternidade promovida pela Umbanda ressoou em todo o país, atraindo um número crescente de seguidores e estabelecendo-se em diferentes regiões do Brasil. Terreiros foram fundados em cidades e comunidades por todo o território nacional, promovendo a prática e os ensinamentos umbandistas. Reconhecimento e aceitação. Ao longo das décadas seguintes, a Umbanda ganhou reconhecimento e aceitação como uma religião legítima e respeitada dentro do contexto religioso brasileiro. Seus rituais, práticas espirituais e valores humanitários foram cada vez mais reconhecidos e valorizados pela sociedade brasileira. Em suma, a consolidação da Umbanda como uma religião organizada foi o resultado do trabalho árduo e da dedicação de líderes espirituais como Zélio Fernandino de Moraes, que visionaram uma religião inclusiva e acolhedora, capaz de unir as pessoas em busca de paz, amor e compaixão. Capítulo 4 Vertentes da Umbanda. A Umbanda, ao longo de sua história, manifestou-se em diversas vertentes, cada uma com suas características específicas, rituais, práticas e crenças particulares. Neste capítulo, exploraremos as principais vertentes da Umbanda, destacando suas nuances e contribuições para a diversidade espiritual dentro da religião. 4.1 Umbanda Branca. A Umbanda Branca é uma vertente da Umbanda que se destaca pela sua abordagem voltada para a caridade, a espiritualidade elevada e o uso de elementos ritualísticos purificados. Seus rituais são caracterizados por uma atmosfera de serenidade, marcada por cânticos suaves, o uso predominante de velas brancas e incensos, e a invocação de entidades espirituais associadas à luz e ao bem. Caridade e espiritualidade. A prática da caridade é um dos pilares fundamentais da Umbanda Branca. Seus adeptos dedicam-se ativamente a ajudar os necessitados, promovendo ações de auxílio material e espiritual à comunidade. Acredita-se que através da prática constante da caridade, os praticantes alcançam não apenas o benefício daqueles que recebem ajuda, mas também contribuem para o seu próprio crescimento espiritual e evolução pessoal.
Além da caridade, a Umbanda Branca enfatiza a busca pela evolução espiritual. Os praticantes são incentivados a desenvolver virtudes como a compaixão, a humildade, a gratidão e o amor ao próximo, buscando sempre elevar sua consciência espiritual e expandir sua conexão com planos superiores de existência. Entidades de luz. Na Umbanda Branca, as entidades espirituais invocadas durante os rituais são frequentemente associadas à luz e ao amor. Essas entidades são vistas como guias espirituais que oferecem orientação, proteção e auxílio aos praticantes em sua jornada espiritual. Entre as entidades comumente reverenciadas na Umbanda Branca, destacam-se Pretos Velhos, espíritos ancestrais sábios e benevolentes, que representam a sabedoria e a experiência acumulada ao longo de diversas encarnações. Caboclos de Luz, entidades ligadas à natureza e à cura, que transmitem ensinamentos sobre harmonia com o meio ambiente e práticas de cura espiritual e física. Crianças e hereis, espíritos infantis, puros e alegres, que trazem a energia da inocência, da pureza e da alegria, transmitindo mensagens de esperança e renovação espiritual. Essas entidades são invocadas durante os rituais da Umbanda Branca para oferecerem orientação espiritual, auxílio nas dificuldades enfrentadas pelos praticantes e inspiração para o desenvolvimento de virtudes espirituais. A Umbanda Branca, assim, se destaca como uma vertente que promove a prática da caridade e da espiritualidade elevada, guiada por entidades espirituais associadas à luz e ao amor, com o objetivo de promover o bem-estar individual e coletivo e contribuir para o desenvolvimento espiritual dos praticantes. 4.2 Umbanda Esotérica. A Umbanda Esotérica é uma vertente da Umbanda que se destaca por sua abordagem mais mística e esotérica, voltada para o desenvolvimento espiritual individual e a exploração dos mistérios do universo. Seus rituais e práticas visam aprofundar a compreensão das leis cósmicas e estabelecer uma conexão mais profunda com planos superiores de consciência. Misticismo e espiritualidade. A essência da Umbanda esotérica reside na busca pela compreensão dos mistérios do universo e na exploração dos aspectos mais profundos da espiritualidade. Seus praticantes dedicam-se ao estudo das leis espirituais que regem a existência, buscando aprofundar sua compreensão sobre o propósito da vida e o funcionamento do universo. Essa abordagem mais mística e esotérica da Umbanda esotérica envolve práticas de meditação, visualização criativa, estudo de simbologia e interpretação de ensinamentos espirituais, com o objetivo de expandir a consciência e alcançar níveis mais elevados de compreensão espiritual. Entidades cósmicas. Durante os rituais da Umbanda esotérica, são invocadas entidades espirituais associadas a planos superiores de consciência e à evolução espiritual. Essas entidades, conhecidas como entidades cósmicas, são vistas como seres de luz e sabedoria que oferecem orientação espiritual e auxílio aos praticantes em sua jornada espiritual. Entre as entidades cósmicas frequentemente invocadas na Umbanda esotérica, destacam-se os mestres ascensionados, que são seres iluminados que alcançaram um alto grau de evolução espiritual, os arcanjos, que são entidades angelicais associadas a diferentes aspectos da criação divina, e os seres de luz, que são entidades espirituais de elevada vibração e consciência. Essas entidades são vistas como guias espirituais e mestres que oferecem orientação, inspiração e proteção aos praticantes da Umbanda esotérica em sua jornada espiritual, auxiliando-os na busca pela iluminação espiritual e na conexão com planos superiores de consciência. Assim, a Umbanda esotérica se destaca como uma vertente da Umbanda que busca explorar os mistérios do universo e aprofundar a compreensão das leis espirituais, estabelecendo uma conexão mais profunda com planos superiores de consciência através de práticas espirituais e invocações de entidades cósmicas. 4.3 Umbanda Popular. A Umbanda Popular é uma das vertentes mais difundidas e praticadas da Umbanda, especialmente nas regiões urbanas do Brasil, caracterizada por uma abordagem mais acessível e uma forte conexão com as raízes culturais brasileiras e africanas. Esta vertente destaca-se por seus rituais animados, marcados por música, dança e celebração coletiva. Festa e celebração. Os rituais da Umbanda Popular são conhecidos por sua atmosfera festiva e animada. Durante essas celebrações, os praticantes se reúnem em terreiros ou centros espíritas para participar de rituais que envolvem música ao vivo, dança e interação entre os participantes.
A música desempenha um papel fundamental nesses rituais, criando uma atmosfera vibrante e energética que estimula a participação ativa dos presentes. Essa abordagem festiva e celebratória da Umbanda popular reflete a importância atribuída à alegria, à expressão artística e à comunhão entre os praticantes. Por meio da música, da dança e da celebração, os participantes encontram uma forma de conexão espiritual e expressão coletiva de fé e devoção. Entidades populares. Durante os rituais da Umbanda popular, são invocadas entidades espirituais que estão intimamente ligadas às tradições culturais brasileiras e africanas. Essas entidades, conhecidas como Exus, Pombagiras, Pretos Velhos e Caboclos, são reverenciadas como guias espirituais que oferecem proteção, orientação e auxílio aos praticantes em suas jornadas espirituais. Exus e Pombagiras representam entidades espirituais associadas à energia da força, da proteção e da transformação. São frequentemente invocadas para lidar com questões relacionadas à proteção espiritual, amor, saúde e prosperidade. Pretos Velhos são entidades espirituais que representam a sabedoria, a humildade e a experiência. São invocados para oferecer orientação espiritual, conselhos e cura espiritual e emocional. Caboclos representam entidades espirituais ligadas às tradições indígenas brasileiras. São invocados para oferecer proteção, cura e conexão com a natureza durante os rituais. Essas entidades populares são reverenciadas e respeitadas pelos praticantes da Umbanda popular, que buscam sua orientação e auxílio em diversos aspectos de suas vidas. Em resumo, a Umbanda popular destaca-se por sua abordagem festiva, animada e acessível, que promove a celebração da espiritualidade e a conexão com as tradições culturais brasileiras e africanas através de rituais marcados por música, dança e a invocação de entidades espirituais populares. 4.4 Umbanda de Caboclo. A Umbanda de Caboclo é uma vertente da Umbanda que se destaca por sua profunda valorização das tradições indígenas brasileiras, incorporando elementos da cultura dos povos nativos e estabelecendo uma conexão especial com as energias da natureza, representadas pelas florestas, rios e montanhas. Respeito à natureza. Uma das características distintivas da Umbanda de Caboclo é o profundo respeito e a conexão reverencial com a natureza. Os praticantes desta vertente enfatizam a importância de valorizar e proteger o meio ambiente, reconhecendo a natureza como uma manifestação sagrada e viva do divino. Elementos como plantas, ervas medicinais e animais são reverenciados durante os rituais, sendo considerados como manifestações da energia vital da natureza. Além disso, a Umbanda de Caboclo promove a consciência ambiental e a responsabilidade ecológica, incentivando a preservação e o cuidado com o meio ambiente como parte essencial da prática espiritual e do relacionamento harmonioso com o universo. Entidades caboclas. Durante os rituais da Umbanda de Caboclo, são invocadas entidades espirituais associadas aos povos indígenas brasileiros, conhecidas como caboclos. Essas entidades são consideradas guardiões e protetores das florestas e das tradições ancestrais, representando a sabedoria e a conexão espiritual com a terra. Caboclos são entidades espirituais que representam a ancestralidade indígena brasileira. Considerados como guias espirituais sábios e protetores, os caboclos transmitem ensinamentos sobre o equilíbrio com a natureza, a cura através de plantas medicinais e a conexão espiritual com as energias da terra. Caciques são líderes espirituais dos povos indígenas, conhecidos por sua sabedoria e liderança espiritual. Durante os rituais, os caciques oferecem orientação e proteção aos praticantes, fortalecendo a conexão com as tradições e os ensinamentos ancestrais. Pajés são curandeiros espirituais, especialistas em práticas de cura natural e espiritual. Os pajés são invocados durante os rituais da Umbanda de Caboclo para oferecer cura física, emocional e espiritual aos praticantes, utilizando o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais de purificação. Essas entidades caboclas são reverenciadas e respeitadas como guardiões espirituais e protetores das tradições indígenas brasileiras, oferecendo orientação, proteção e cura aos praticantes da Umbanda de Caboclo em sua jornada espiritual. Em síntese, a Umbanda de Caboclo destaca-se por sua profunda conexão com as tradições indígenas brasileiras e com as energias da natureza, promovendo o respeito à terra,
A valorização das plantas medicinais e a invocação de entidades espirituais caboclas como guias e protetores espirituais dos praticantes. Independentemente da vertente praticada, todas compartilham os mesmos princípios fundamentais de amor, caridade, respeito e busca pela evolução espiritual, refletindo a diversidade e a riqueza espiritual da Umbanda como uma religião brasileira sincrética e multicultural. Capítulo 5 – Tipos de práticas na Umbanda. As práticas na Umbanda são diversificadas e variam de acordo com a vertente praticada, bem como as influências regionais e culturais. Neste capítulo, exploraremos os principais tipos de práticas na Umbanda, destacando os rituais, elementos e celebrações que são comuns dentro dessa religião. Incorporação de entidades espirituais. O processo de incorporação. A incorporação é um processo complexo e delicado, que ocorre através da sintonia entre o médium e a entidade espiritual. Durante esse momento, o médium entra em um estado de transe consciente, permitindo que a entidade se manifeste através de seu corpo físico. É importante ressaltar que o médium mantém sua consciência durante o processo de incorporação, sendo capaz de interagir e comunicar-se com as pessoas ao seu redor. Significado e importância da incorporação. A incorporação é vista como um momento sagrado de comunhão entre os planos espiritual e terreno, onde as entidades trazem consigo ensinamentos, curas e orientações para os praticantes e aqueles que buscam ajuda espiritual. É um momento de profunda reverência e respeito, onde a presença das entidades é recebida com gratidão e devoção pelos presentes. Uso de elementos rituais. Ervas, cura e limpeza espiritual. As ervas ocupam um lugar de destaque na prática da Umbanda, sendo utilizadas para diversos fins, incluindo limpeza espiritual, cura e fortalecimento energético. Cada erva possui propriedades únicas e simbologia específica, e seu uso é baseado no conhecimento ancestral transmitido pelos guias espirituais e mestres da religião. Durante os rituais, as ervas são utilizadas em forma de chás, banhos, defumações ou preparos específicos, e sua energia é direcionada para promover a purificação do ambiente das energias negativas, além de fortalecer as intenções dos participantes. Velas, representação de intenções e foco energético. As velas desempenham um papel simbólico e prático nos rituais umbandistas, sendo empregadas como representações físicas das intenções dos praticantes e como foco energético para direcionar e potencializar as energias espirituais. Cada cor de vela possui um significado específico e é escolhida de acordo com o propósito do ritual. Por exemplo, velas brancas são associadas à paz, harmonia e purificação, enquanto velas vermelhas são utilizadas para questões relacionadas ao amor e à paixão. Durante os rituais, as velas são acesas e energizadas com as intenções dos praticantes, servindo como pontos de conexão entre o plano físico e espiritual. Defumações, purificação e proteção do ambiente. As defumações são práticas comuns da Umbanda, realizadas com o objetivo de purificar o ambiente e afastar energias negativas. Durante os rituais, são queimadas misturas de ervas, resinas e incensos específicos, cujas fumaças são espalhadas pelo ambiente para limpar e energizar os espaços físicos e espirituais. As defumações são realizadas com respeito e concentração, e sua prática é considerada essencial para criar um ambiente propício à conexão espiritual e à realização dos rituais. Trabalhos espirituais para cura e proteção. Passes espirituais, canalizando energias de cura. Os passes espirituais são uma das formas mais comuns de trabalho espiritual na Umbanda, envolvendo a canalização de energias de cura pelos médiuns para os praticantes. Durante esses rituais, os médiuns utilizam suas mãos como condutores de energia espiritual, transmitindo-a para o corpo do paciente com o objetivo de promover a harmonização dos centros energéticos, conhecidos como chakras, e aliviar desequilíbrios físicos, emocionais e espirituais. Cirurgias espirituais, cura além do corpo físico. As cirurgias espirituais são rituais avançados realizados na Umbanda, onde entidades espirituais atuam sobre o corpo sutil do paciente para realizar procedimentos de cura além do plano físico. Durante esses rituais, os médiuns incorporados por entidades espirituais realizam manipulações energéticas para remover bloqueios, energias negativas e padrões nocivos que possam estar afetando a saúde e o bem-estar do paciente. Benzimentos, palavras de cura e proteção.
Os benzimentos são rituais que envolvem a utilização de palavras de poder e bênçãos para promover a cura e a proteção espiritual. Durante esses rituais, os médiuns utilizam cânticos, orações e invocações específicas para atrair as energias de luz e amor, promovendo a limpeza espiritual e a harmonização dos corpos sutis do paciente. Outros trabalhos espirituais, diversidade de abordagens. Além dos rituais mencionados, os trabalhos espirituais da Umbanda podem incluir uma variedade de práticas, como descarregos energéticos, banhos de ervas, rituais de proteção espiritual, entre outros, que visam restaurar o equilíbrio e a harmonia nos aspectos físico, emocional e espiritual dos praticantes. Conclusão: promovendo o bem-estar integral. Os trabalhos espirituais para a cura e proteção na Umbanda são realizados com profunda dedicação e respeito aos princípios espirituais, visando promover o bem-estar integral dos praticantes. Por meio de rituais específicos, os médiuns canalizam energias de cura, removem bloqueios energéticos e promovem a harmonização dos corpos sutis, restaurando o equilíbrio e a saúde nos níveis físico, emocional e espiritual. Esses trabalhos espirituais são uma expressão da compaixão, amor e sabedoria das entidades espirituais que guiam e protegem os praticantes, oferecendo-lhes apoio e auxílio em sua jornada espiritual. Celebração de festividades. A Umbanda, como uma religião rica em tradições e rituais, celebra ao longo do ano uma variedade de festividades em honra aos orixás, entidades espirituais e espíritos guias que compõem sua cosmologia espiritual. Estas festividades, marcadas por rituais, cantos, danças, oferendas e celebrações coletivas, desempenham um papel crucial na expressão da devoção, gratidão e conexão espiritual dos praticantes com o mundo espiritual. Dia de São Jorge, homenagem à força e proteção. O Dia de São Jorge é uma das festividades mais importantes da Umbanda, dedicada ao orixá guerreiro. Neste dia, os praticantes prestam homenagens a São Jorge através de rituais especiais, como acendimento de velas, rezas, oferendas de flores e alimentos, e louvações em forma de cânticos e orações. São Jorge é venerado como um protetor e guardião espiritual, símbolo de coragem, força e proteção. Festas em homenagem aos orixás, celebrando as energias divinas. Ao longo do ano, a Umbanda também celebra diversas festas em honra aos diferentes orixás, representações divinas das forças da natureza e dos aspectos da vida humana. Estas festividades são marcadas por rituais específicos, onde são realizadas oferendas de flores, frutas, alimentos e bebidas, cantos sagrados e danças rituais que reverenciam e homenageiam os orixás, fortalecendo a conexão espiritual dos praticantes com essas energias divinas. Celebrações aos pretos velhos e caboclos, sabedoria e proteção ancestral. Além das festas dedicadas aos orixás, a Umbanda também celebra festividades em homenagem aos pretos velhos e caboclos, entidades espirituais veneradas como símbolos de sabedoria ancestral e proteção espiritual. Nestas celebrações, os praticantes expressam sua devoção e gratidão através de rituais específicos, como rezas, cânticos, oferendas de fumo, cachimbos e bebidas, honrando a presença e a influência dessas entidades em suas vidas. Conexão espiritual e celebração coletiva. As festividades da Umbanda desempenham um papel vital na vida espiritual dos praticantes, oferecendo momentos de conexão profunda com as energias divinas, entidades espirituais e espíritos guias que os acompanham em sua jornada espiritual. Por meio de rituais, cantos, danças e oferendas, os praticantes expressam sua devoção, gratidão e respeito, fortalecendo sua conexão espiritual e celebrando a presença e a influência positiva das forças espirituais em suas vidas. Esses são apenas alguns exemplos das práticas que ocorrem na Umbanda, demonstrando a diversidade e riqueza espiritual dessa religião brasileira. Independente da vertente praticada ou das influências regionais, as práticas na Umbanda têm como objetivo principal promover a conexão espiritual, a cura e a evolução dos praticantes, além de honrar e reverenciar os seres espirituais que guiam e protegem a comunidade umbandista. Capítulo 5. Antecessores da Umbanda, raízes espirituais na diversidade cultural do Brasil. Antes da consolidação da Umbanda como uma religião organizada, o Brasil já era palco de diversas práticas espirituais influenciadas pelas ricas tradições africanas, indígenas e europeias.
Estes antecessores da Umbanda contribuíram para moldar o cenário espiritual do país e forneceram as bases para o surgimento desta religião sincrética e inclusiva. Candomblé, guardião das tradições espirituais africanas no Brasil. O Candomblé, uma das mais antigas e influentes religiões afro-brasileiras, desempenhou um papel fundamental como antecessor da Umbanda, fornecendo não apenas elementos rituais, mas também uma profunda base espiritual que permeia a prática umbandista. Originado nas tradições religiosas dos povos africanos trazidos como escravos para o Brasil, o Candomblé é um guardião das tradições espirituais africanas e um reflexo da rica diversidade cultural desses povos. Preservação dos cultos aos orixás, veneração e devoção. Uma das características mais distintivas do Candomblé é a veneração e culto aos orixás, as divindades africanas que representam as forças da natureza e os aspectos da vida humana. No Candomblé, os rituais são dedicados aos orixás, com oferendas de alimentos, danças rituais e cânticos sagrados que reverenciam e invocam as energias divinas para abençoar e proteger os praticantes. Essa prática de veneração aos orixás também é encontrada na Umbanda, onde essas divindades são igualmente reverenciadas e invocadas durante os rituais. Prática da mediunidade, canal de comunicação com o divino. Assim como na Umbanda, o Candomblé também valoriza e pratica a mediunidade como um canal de comunicação com o mundo espiritual. Os médiuns, conhecidos como filhos de santo, são aqueles que possuem o dom de incorporar os espíritos durante os rituais, transmitindo suas mensagens e orientações para a comunidade religiosa. Esta prática mediúnica é uma característica compartilhada entre o Candomblé e a Umbanda, demonstrando a continuidade das tradições espirituais entre essas duas religiões. Rituais de cura e proteção espiritual, herança de sabedoria ancestral. Os rituais de cura e proteção espiritual são uma parte essencial tanto do Candomblé quanto da Umbanda. No Candomblé, rituais específicos são realizados para promover a cura física, emocional e espiritual dos praticantes, bem como para protegê-los de energias negativas e influências espirituais indesejadas. Esses rituais incluem banhos de ervas, defumações, sacrifícios de animais e invocações aos ancestrais e espíritos guias, demonstrando a continuidade da herança de sabedoria ancestral compartilhada entre o Candomblé e a Umbanda. Um legado de espiritualidade e resiliência. O Candomblé, como antecessor da Umbanda, representa um legado de espiritualidade, resiliência e resistência cultural dos povos africanos no Brasil. Suas tradições e práticas continuam a influenciar e enriquecer a prática umbandista, fornecendo uma base espiritual sólida e uma conexão profunda com as tradições ancestrais. A preservação dos cultos aos orixás, a prática da mediunidade, os rituais de cura e proteção espiritual são testemunhos vivos da riqueza espiritual e cultural do Candomblé, que continua a inspirar e guiar os praticantes da Umbanda em sua jornada espiritual. Espiritismo kardecista, a contribuição doutrinária para a formação da Umbanda. O Espiritismo kardecista, uma doutrina espiritualista fundada por Allan Kardec no século XIX, desempenhou um papel significativo como antecessor da Umbanda, contribuindo com fundamentos doutrinários que foram incorporados e adaptados na prática umbandista. Esta doutrina, que teve origem na França, foi introduzida no Brasil durante o século XIX e rapidamente encontrou terreno fértil entre a população brasileira, influenciando não apenas a Umbanda, mas também outras correntes espiritualistas e religiosas do país. Mediunidade, canal de comunicação com o mundo espiritual. Um dos principais conceitos introduzidos pelo espiritismo kardecista e que posteriormente influenciou a Umbanda é o da mediunidade. Allan Kardec definiu a mediunidade como a capacidade que certas pessoas têm de servir de intermediárias entre o mundo espiritual e o mundo físico, transmitindo mensagens e ensinamentos dos espíritos desencarnados. Este conceito foi fundamental para a prática espiritual na Umbanda, onde os médiuns desempenham um papel central como intermediários entre os seres humanos e os espíritos, facilitando a comunicação e a troca de energias entre ambos os planos. Reencarnação e evolução espiritual, ciclo de aprendizado e progresso. Outro conceito fundamental do espiritismo kardecista é o da reencarnação e evolução espiritual. Segundo esta doutrina, a reencarnação é um processo pelo qual a alma passa por múltiplas vidas físicas, visando o aprimoramento espiritual e moral através das experiências vivenciadas em cada encarnação.
Esta visão da vida como um ciclo de aprendizado e progresso espiritual foi assimilada pela Umbanda, que também compartilha a crença na evolução contínua da alma através de múltiplas encarnações. Caridade e fraternidade, princípios universais. Além disso, o espiritismo kardecista enfatiza a importância da caridade e fraternidade como princípios fundamentais para o progresso espiritual e moral da humanidade. Allan Kardec destacou a necessidade de praticar o amor ao próximo, a solidariedade e a compaixão como meios de promover o bem-estar coletivo e o desenvolvimento espiritual. Esses princípios universais da caridade e fraternidade foram adotados pela Umbanda, que valoriza a prática da caridade como um dos pilares fundamentais de sua religião. Conclusão: a influência doutrinária duradoura. O espiritismo kardecista deixou uma influência doutrinária duradoura na formação da Umbanda, fornecendo uma base sólida de conceitos e princípios espirituais que continuam a orientar e enriquecer a prática umbandista até os dias de hoje. A mediunidade, a reencarnação, a caridade e a fraternidade são elementos essenciais compartilhados por ambas as doutrinas, demonstrando a continuidade e a adaptação das tradições espirituais ao longo do tempo e do espaço. Práticas indígenas de cura, a sabedoria ancestral da conexão com a natureza. As práticas espirituais indígenas de cura desempenharam um papel significativo na formação dos fundamentos da Umbanda, proporcionando uma perspectiva única sobre a relação entre o ser humano e a natureza. Os povos indígenas do Brasil, ao longo de séculos, desenvolveram uma profunda conexão espiritual com o ambiente natural ao seu redor, reconhecendo a natureza como uma fonte de cura, proteção e sabedoria. Conexão holística com a natureza. Para os povos indígenas, a natureza não era apenas um cenário físico, mas sim um sistema interligado de energia, vida e espiritualidade. Eles acreditavam que cada elemento da natureza possuía sua própria essência espiritual e poder de cura, e que era possível estabelecer uma conexão íntima com essas energias para promover o equilíbrio e o bem-estar. Uso de plantas medicinais e rituais de purificação. As práticas indígenas de cura frequentemente envolviam o uso de plantas medicinais, rituais de purificação e cerimônias de conexão com os espíritos da floresta. Os xamãs e pajés, líderes espirituais dessas comunidades, tinham conhecimento profundo das propriedades medicinais das plantas e sabiam como utilizá-las para tratar doenças físicas, emocionais e espirituais. Reverência à natureza na Umbanda. Essa reverência à natureza e a busca pelo equilíbrio espiritual foram incorporadas à prática umbandista. Na Umbanda, a natureza é vista como uma manifestação divina e sagrada, e suas energias são reconhecidas como fonte de cura, proteção e renovação espiritual. Muitos rituais umbandistas envolvem o uso de elementos naturais, como ervas, águas e cristais, para potencializar as energias espirituais e promover o bem-estar dos praticantes. Valorização da natureza como fonte de cura e proteção. Assim, as práticas indígenas de cura contribuíram para os fundamentos da Umbanda, inspirando uma visão holística da espiritualidade que valoriza a interconexão entre todos os seres vivos e a reverência à natureza como uma aliada na jornada de cura e evolução espiritual. Essa herança espiritual dos povos indígenas do Brasil continua a ressoar na prática umbandista, lembrando-nos da importância de honrar e preservar a harmonia com o mundo natural. Religiões afro-brasileiras, a riqueza do sincretismo religioso. As religiões afro-brasileiras, como o batuque, o Xangô de Pernambuco e o tambor de Minas, desempenharam um papel fundamental como antecessores da Umbanda, contribuindo de maneira significativa para a formação dos fundamentos e práticas desta religião. Essas tradições religiosas, originadas da diáspora africana no Brasil, são caracterizadas pela rica mescla de elementos africanos, indígenas e católicos, demonstrando a incrível capacidade de sincretismo religioso presente na cultura brasileira. Batuque, a celebração da fé e da resistência. O batuque, uma das religiões afro-brasileiras mais antigas e influentes, é oriundo das tradições religiosas dos povos iorubás trazidos como escravos para o Brasil. Esta religião é marcada pela devoção aos orixás, divindades africanas que representam as forças da natureza e os aspectos da vida humana, e pelo uso de rituais ritmados de dança e música para invocar e reverenciar essas divindades. O batuque foi uma das fontes de inspiração para a Umbanda, fornecendo elementos rituais e conceituais que foram incorporados e adaptados na prática umbandista. Xangô de Pernambuco, sincretismo e devoção.
O Xangô de Pernambuco é outra religião afro-brasileira que influenciou os precursores da Umbanda. Originado no estado de Pernambuco, este culto venera Xangô, divindade africana associada à justiça e ao trovão, e incorpora elementos do catolicismo, como a devoção a São Jerônimo. Esta prática religiosa exemplifica o sincretismo religioso presente na cultura brasileira, onde as tradições africanas foram mescladas com elementos católicos para criar uma expressão única de espiritualidade e devoção. Tambor de Mina, conexão com os espíritos e a natureza. O tambor de Mina, uma tradição religiosa originária do Maranhão, também contribuiu para os fundamentos da Umbanda. Esta religião é conhecida por sua conexão profunda com os espíritos da natureza, os ancestrais e os orixás, e pelo uso de rituais ritmados de música e dança para invocar e honrar essas entidades espirituais. O tambor de Mina enfatiza a importância da comunicação com os espíritos e da reverência à natureza como fonte de poder espiritual e proteção, influenciando a visão umbandista sobre o mundo espiritual e sua interação com o mundo natural. Conclusão: um mosaico de diversidade religiosa. Essas religiões afro-brasileiras representam um mosaico de diversidade religiosa e cultural, demonstrando a capacidade de sincretismo religioso presente na sociedade brasileira. Seus ensinamentos, práticas e rituais contribuíram para os antecessores da Umbanda, enriquecendo os fundamentos e a espiritualidade desta religião sincrética. A Umbanda, ao incorporar elementos das religiões afro-brasileiras, celebra e honra a rica herança espiritual desses povos, demonstrando a continuidade e adaptação das tradições religiosas ao longo do tempo e do espaço. Conclusão: a Umbanda, uma jornada de diversidade e espiritualidade. Ao final desta exploração sobre a Umbanda, torna-se evidente que esta religião é muito mais do que um simples sistema de crenças, é uma jornada espiritual rica em diversidade cultural e profundidade espiritual. Através de seus fundamentos, origens, vertentes, tipos de práticas e antecessores, a Umbanda se revela como uma tradição religiosa vibrante e fascinante, que continua a crescer e se desenvolver, não apenas no Brasil, mas também em outras partes do mundo onde suas sementes espirituais encontraram solo fértil. Fundamentos sólidos. Os fundamentos da Umbanda, enraizados na crença em um Deus único, na veneração aos orixás, na comunicação com os espíritos e na prática da caridade, fornecem uma base sólida sobre a qual os praticantes constroem sua espiritualidade e suas vidas. Origens multiculturais. As origens da Umbanda, que remontam às tradições africanas, indígenas e europeias trazidas para o Brasil durante o período colonial, refletem a rica tapeçaria cultural do país e sua capacidade única de absorver e transformar influências de diversas origens. Diversidade de vertentes. As vertentes da Umbanda, como a Umbanda branca, a Umbanda esotérica, a Umbanda popular e a Umbanda de caboclo, oferecem uma ampla gama de abordagens espirituais e práticas rituais, permitindo que os praticantes encontrem o caminho que ressoa mais profundamente com suas próprias jornadas espirituais. Práticas variadas. As práticas da Umbanda, que incluem a incorporação de entidades espirituais, o uso de elementos rituais, os trabalhos espirituais para cura e proteção, e a celebração de festividades em honra aos orixás e espíritos guias, demonstram a riqueza e a diversidade de expressão espiritual dentro desta religião. Legado dos antecessores. Os antecessores da Umbanda, como o Candomblé, o espiritismo kardecista, as práticas indígenas de cura e as religiões afro-brasileiras, deixaram um legado de sabedoria espiritual que continua a inspirar e informar a prática umbandista, enriquecendo sua espiritualidade e sua compreensão do divino. Continuidade e renovação. À medida que a Umbanda continua a se desenvolver e se adaptar às mudanças do mundo moderno, sua essência fundamental permanece inabalável, uma jornada espiritual de busca pelo equilíbrio, pela harmonia e pelo amor, que ressoa profundamente nos corações e nas almas daqueles que a seguem. Em resumo, a Umbanda é muito mais do que uma religião, é uma expressão viva da espiritualidade brasileira, enraizada na diversidade cultural e impulsionada pela busca contínua pela verdade espiritual e pelo serviço à humanidade. Que esta jornada espiritual continue a inspirar e guiar aqueles que buscam a conexão com o divino e o despertar da alma. Que a Umbanda, com sua mensagem de amor, compaixão e união, possa continuar a iluminar os corações e as mentes de todos aqueles que buscam o caminho da luz. Que assim seja. Axé.